Falei, ué, esqueceu de mim. Boa tarde a todos. O nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. A página é de número 83. Não temas os teus acusadores quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias, e desejam arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Joana é a nossa mãezinha querida, né? Ela sempre nos dando aqueles conselhos super úteis do nosso dia a dia. Quem de nós, como diria, né? Não, nós aqui não. Quando somos caluniados, não corremos atrás para perguntar, mas por quê? Por que você está falando isso de mim? Na verdade, nós buscamos o porquê disso. E Joana nos diz, não faça isso. O tempo vai trazer a consciência da sua tranquilidade, da sua consciência tranquila. Então, age de acordo. E, por outro lado, ela nos diz, se você errou, se tem consciência do seu erro, vá. Utilize a sua humildade, peça perdão, se reconcilie, se explique, enquanto ainda caminho. E isso nos remete a 2000 anos atrás, quando Jesus nos traz no Evangelho, né? Quando ele disse, reconciliai-vos enquanto ainda caminho. Aí eu procurei aqui, só para a gente realmente relembrar as palavras de Jesus. Estão em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Ele frisou bem, né? Temos que nos reconciliar enquanto ainda estamos encarnados com o nosso adversário ao nosso lado. E mais adiante, os Espíritos nos explicam. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, se nós temos essa noção de que o que foi passado, nós vamos ter que nos reajustar com esta lei divina, então vamos procurar, a partir de agora, nos reconciliarmos, para não juntarmos mais dívidas à nossa sacola, à nossa pasta, e seguir adiante. Quanto menos a gente tiver, menos a gente vai ter que se acertar, porque a lei divina é implacável. Então, fica a dica da nossa querida Joana. Nos reconciliemos. Amor. Isso foi o maior ensinamento de Jesus. Vamos acolher, vamos assumir o nosso erro e pedir o perdão necessário. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor.
Obrigado por nos reunirmos nesta tarde contigo, aprendendo, abrindo os nossos corações e recebendo muito. Pedimos à nossa veneranda que envolva o palestrante de hoje, o Glaudston de Paula, que com tanto carinho divide conosco seus estudos, que preparou para dividir, e quem sabe hoje sairemos daqui abençoados e com muito mais clareza em nossos corações. Obrigado, Senhor. Fica conosco, graças a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, boa tarde. Com muita alegria retornamos à casa. Já tem uns 2 anos que estivemos aqui pela primeira vez, mas quanto mais o tempo passa, os compromissos crescem e o tempo acaba diminuindo para a gente estar em todos os locais que nos convidam, né? Iraci já agendou algumas vezes, mas diante do trabalho, dos estudos, dos compromissos também com a doutrina, a gente acaba não cumprindo algumas datas, né? Modificando, deixando para mais adiante, mas nessa tarde conseguimos estar aqui. Trazemos o abraço do Instituto Espírita Bezerra de Menezes e Niterói, e rogando aos corações amigos que nos assistem, desde a FEB TV e presencialmente, manter a paz, a fim de que Jesus possa nos sustentar as forças na tarefa de evangelizar. Coube-nos hoje o tema do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, os benefícios pagos com a ingratidão. Na realidade, quando eu parei para observar o tema, me veio à mente inúmeras ocorrências acerca da temática, acerca da caridade. Na realidade, o capítulo supracitado, ele fala sobre caridade, né? Será que de fato somos caridosos? Será que, de fato, exercemos a caridade conforme entendia Nosso Senhor? E me debruçando sobre o tema, e a caminho de Niterói para cá, vim pensando em algumas possibilidades de narrar alguns fatos sobre, de fato, a ingratidão que os companheiros que servem a Jesus de Nazaré encontram na esteira do tempo. Eu me recordo da figura de Saulo de Tarso. Emergido das terras tão bonitas, ricas, desde as primeiras infâncias, Saulo aprendera a amar a Moisés. Conforme crescendo, sob os cuidados de Gamaliel, para onde voltava-se e via a figura de Jesus, personificado na presença daqueles que o seguiam e que o amavam, ele ficava enraivecido. Ficava cheio de raiva, deblaterava contra a figura de Jesus na presença daqueles que o seguiam. Ele aprendera a amar Moisés desde as primeiras infâncias. O fato é que Saulo de Tarso não conseguia compreender que Jesus de Nazaré não viera modificar, destruir a lei, conforme ele entendia. Não viera destruir as leis mosaicas, muito pelo contrário, ele viera reafirmar o decálogo, mas viera mudar o paradigma ético da época. Jesus viera ensinar que grande era aquele que amava além da superfície humana, que amava além dos estereótipos pré-concebidos, além dos preconceitos. Feliz era aquele que amava, porque até então, grande na terra, assevera os espíritos, principalmente Amélia Rodrigues, irmão X, que grande era aquele que matava, que trazia uma coroa aureolada de estrelas, a despeito do sangue derramado nas estradas do tempo. Jesus viera mudar o padrão ético. Feliz era aquele que amava. Saulo não entendia. Pelo menos até então, ele não entendia. E quanto mais passava o tempo, quanto mais a esteira do tempo corria, e a figura de Jesus crescia, Jesus que já havia sido crucificado, crescia a figura de Jesus naqueles que o amavam, que o seguiam, na figura dos apóstolos, das mulheres que deixaram a vida promíscua a fim de seguir o Rabi. Cada vez que ele olhava para o lado e via essas figuras, ele ficava cheio de raiva. Esse Jesus estava indo longe demais, e por assim o ser, travara contato com o Sinédrio, a fim de obter uma autorização, a fim de perseguir os cristãos,
a fim de que essa raça, conforme as palavras dele, pudesse não mais existir na terra, e somente a figura de Moisés pudesse ser adorada. Tiveram consentimento, e por assim o ser começou a perseguir os cristãos. Para onde ia, era temido a figura de Saulo. Apaixonara-se por Abigail, e certa feita escutara falar pela primeira vez de um jovem chamado Estevão. Para onde o jovem cristão ia e abria a boca, a multidão acorria até o seu encontro. Com magnetismo notável, todas as vezes que ele, orador notável, abria a boca, atraía a multidão, e a multidão expectante presenciava a mensagem do Cristo viva, presente na figura daquele jovem. Aquele jovem andava pelas cercanias, de tal maneira que pudesse convidar as criaturas humanas ao banquete no reino feliz. De alguma maneira, era incompreendido. Recebia como recompensa da sua oratória inesquecível a ingratidão daqueles corações que ele amava e que ele apresentava a figura de Jesus de Nazaré. Aqueles corações não tinham maturidade psicológica para entender até então a mensagem do Evangelho do Cristo e por assim o ser perseguiam a figura de Estevão. Saulo de Tarso, sabendo disso, começaram a perseguir Estevão. Esse Estevão estava indo longe demais. Ele subia em cima das pedras e abria a boca, e com os seus olhos azuis, que se equiparavam aos olhos azuis mediterrâneos de Jesus de Nazaré, as pessoas debulhavam-se em lágrimas. Pareciam estar, de fato, em contato com Jesus de Nazaré. E Estevão, poder-se-ia dizer, mediunizado, abria a boca e falava como até então ninguém falava. Terminava a sua oratória, recolhia-se e começava as pedradas ainda não literais. O tempo foi passando e o jovem Saulo de Tarso começara a perseguir Estevão. Queria prendê-lo e o mais, levá-lo à praça pública, quem sabe fazer abjurar, negar Jesus de Nazaré. E se assim acontecesse, mostrar que de fato ele era portentoso, na realidade ele era grande de acordo com os princípios do mundo. E que o mais, acima de Jesus estavam as leis de Moisés. Estevão fora preso, levado ao cárcere, e no momento em que ele seria sentenciado, levaram até o átrio da praça. Ele estava seminu, conforme narra Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Estava com os pulsos e os pés cheios de hematoma, o rosto desfigurado, a barba, até então grande, estava repleta de sangue e de poeira. Tinha passado uma noite inteira com fome, com sede e apanhando. Saulo teve uma ideia. Iria chamar a sua noiva, Abigail, para mostrar a ela o quanto ele era grande no mundo, o quanto ele tinha autoridade e poder nas suas mãos, e por assim o ser, apresentar o jovem Estevão, tal qual um troféu, de acordo com as palavras do Espírito, que narra a história. Traz então Abigail, o sinédrio hipócrita, todos se reuniram em torno de Estevão. E aquele jovem, com os cabelos sujos, a barba suja de sangue, mantinha no olhar uma paz que ninguém conseguia tirar. Levado à praça do sarcasmo, não conseguira perder a paz por aqueles que estavam em tormenta, por aqueles que estavam borbulhando de ódio, que queriam ver o sangue derramado. E por assim o ser, quando Abigail chega e Saulo, pegando pelo braço, leva até o átrio da praça, ela grita: "O que estão fazendo com meu irmão?" Saulo não entende, ela corre na direção de Estevão e cai aos seus pés. E começa a acarinhar os seus cabelos, a sua barba, e começa a dizer: "Tenho tantas saudades." Saulo arregala o olho e não consegue entender que o irmão que Abigail tanto falava para ele, que chamava-se Gesiel, na realidade era Estevão, ali sujo de sangue, entregue à irmã morte. Quando Abigail disse: "Este é o meu irmão que saiu de casa e que eu não tenho notícia há tanto tempo", ele se desespera. Jesus de Nazaré tinha ido longe demais, adentrar agora de fato ao seu lar, estava interferindo no seu relacionamento com Abigail.
Jesus deveria ser, de fato, assassinado novamente, agora na presença daqueles que o seguiam e que o amavam, e que iam até as últimas circunstâncias por causa do crucificado. Por assim o ser, ele se desespera, grita e sai do cenário. Abigail, ainda fazendo carinho na cabeça do seu irmão, que sentia tanta saudade, diz: perdoa, perdoa o meu noivo. E aquela alma nova, que já não mais era Gesiel, mas era Estevão, como só os cristãos primitivos, então, conseguiram exemplificar, dando testemunho, doando seu próprio corpo em holocausto, diz: eu não tenho que perdoar, ele não fez nada, nada contra mim. Na realidade, perdoa você, ó Abigail, porque Saulo de Tarso ainda não conhece Jesus, mas chegará o dia, não tardará o dia em que ele conhecerá Jesus de Nazaré e amará nosso Senhor tanto ou mais como ama Moisés. Ela abraça ele, se recordam das primeiras infâncias e ele, portanto, recita o Salmo 23, que a sua mãe recitava para ele e para ela quando eles eram crianças. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Após terminar aquele momento, ele expira e sai do corpo, chegando no reino feliz. Abigail sai daquele cenário, enlouquecida, profundamente triste, não trava mais contato com a figura de Saulo, e Saulo, cheio de raiva, de ira, consegue agora mais uma autorização para acabar com os cristãos. Todavia, antes de encontrar-se com Abigail, deveria acabar com a raça dos cristãos, a começar pela igreja nascente em Damasco. Junto com o companheiro Sadoc, caminha-se para lá. E antes de chegar lá, totalmente repleto de ira, a machucar o cavalo conforme as narrativas de Emmanuel, descontando nele a sua ira, ele cai, tomba. Porque parecia que no céu o sol dançava, bailava e vinha na sua direção. Ele permanece durante algum tempo cego, cai sem entender, dando golpes no ar. Que força era aquela que fazia com que ele caísse do cavalo? E começava a gritar, a questionar. Que poder é esse? Que autoridade é essa que consegue derrubar de um cavalo? Eu, Saulo, nascido em Tarso. Sadoc, seu companheiro que estava ao seu lado, não entende. Possivelmente a figura de Saulo de Tarso estava enlouquecida, tendo alguma alucinação. E por assim o ser, aproxima-se dele. Saulo grita, porque no meio daquela luz surgiu uma figura peculiar. Narra Emmanuel de maneira muito bela que no meio daquele sol que se aproximava cada vez mais dos olhos de Saulo de Tarso, surgia um homem à moda nazarena. Cabelos e barbas à nazarena, olhos azuis mediterrâneos antes não encontrados, o rosto angélico, e sorrindo diz: eu sou Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José e de Maria, a quem persegue. Por que me persegue? Só de escutar e de olhar os olhos serenos e calmos de Jesus de Nazaré, ele jamais não era o mesmo. Caído, já se convertera na figura nova, no homem novo, tornando-se Paulo. Sai dali, vai até a igreja primitiva em Damasco, recebe os passes, a interferência do recurso do magnetismo, dos passes, da fluidoterapia, restitui a visão e sai a pregar a boa nova. Era necessário recolher todos os espinhos e as pedras que ele deixou espalhado pelo tempo, que o tempo guardou para que ele pudesse recolher. A figura agora convertida, chamada, identificada como Paulo de Tarso, vai para as mais variadas cercanias. Começa a viajar, trava contato com os apóstolos, mas o seu companheiro fiel Barnabé acompanhava-o na viagem. Certa feita chegou numa determinada cidade, onde existia uma profecia que a cidade fora visitada por 2 deuses. E esses 2 deuses não foram recebidos por nenhum dos moradores.
Ele achou estranho aquela profecia, mas ficava na entrada da cidade e abria a boca e falava de Jesus de Nazaré, a figura de Paulo. As pessoas passavam, iam e vinham da cidade e ele permanecia ali, no final da tarde, falando para as criaturas humanas, apresentando Jesus de Nazaré. Falava da boa nova. As pessoas começavam a correr e começaram a fazer ligação de que Paulo e Barnabé, o seu companheiro que estava junto com ele na viagem, eram os deuses que no passado ali estavam e visitaram a cidade e não encontraram guarida. Seriam de fato os deuses, mais uma vez materializados, encarnados, só que dessa vez a história teria que ser diferente. A população disse que possivelmente os deuses voltariam a visitar aquela cidade e que deveriam dar guarida para os deuses, porque os deuses saíram da cidade não encontrando uma morada para pernoitar. Eles começaram a fazer a ligação de que Paulo e Barnabé eram os deuses encarnados. Começaram a reunir a multidão para que no dia seguinte pudessem encontrar a figura de Paulo no pórtico da cidade. Acorreram para lá. E lá chegando, quando Paulo abriu a boca, começaram a gritar: És tu, ó Deus do passado, que visitara a região de Licaônia e não oferecemos a guarida segura para o seu coração. Ele balança a cabeça, negando. Eu apresento para vocês uma outra personalidade chamada Jesus de Nazaré. E falava de Jesus. Convencia os corações humanos que Jesus, de fato, era o caminho para encontrarmos a verdade e para termos a vida eterna. O sacerdote, até então, que estava acreditando que aqueles dois eram os deuses encarnados, que trazia um novilho, que trazia alguns presentes para aqueles deuses, porque até então, no passado, não tinham recebido nada. Mas para convencê-los a ficar na região da Licaônia, o que faz? Começa a gritar. Esses dois são dois farsantes. E sai dali. No dia seguinte, na realidade, na madrugada e manhã e tarde, o sacerdote trabalha a mente da população para que pudesse apedrejar Paulo de Tarso. Paulo não vai com Barnabé. Barnabé fica na casa de Lloyd. E então, naquela tarde, Paulo achava que seria diferente, que ele iria convencer aquelas pessoas que Jesus, de fato, era o roteiro seguro para o nosso coração cansado. E ao abrir a boca, surge no meio da multidão, tal qual como estamos aqui, a figura do sacerdote, com uma pedra dizendo: és um farsante. Porque não és Deus, um dos deuses. Porque o seu peito seminu, que estamos observando, apresenta umas chagas. E fomos sondar as chagas, as feridas no seu peito, é de uma cidade daqui das cercanias, em que fora apedrejado por causa desse Jesus de Nazaré. Ele que apresentava o amor, fora apedrejado naquele momento novamente. Primeiro o sacerdote, depois os demais, que constituíam a sociedade daquela época. Ficara quase morto, jogado no monturo da cidade. Barnabé, sabendo disso, foram ao encontro do amigo e na madrugada seguinte saíram da cidade, lembrando-se de Jesus. Todas as vezes que chegarem em uma cercania, numa praça, numa comunidade, e abrindo a boca em meu nome, apresentando o evangelho, a boa nova, chegando lá, aqueles corações não abrirem os seus ouvidos, os seus olhos, a fim de receber no solo ressequido do seu coração a mensagem do evangelho, sai de lá. E ao sair das portas da cidade, bata o pó das sandálias, mesmo recebendo a ingratidão. Bater o pó das sandálias significa não levar consigo tudo aquilo de errado, a ingratidão, o remorso, vivenciado naquelas paragens aonde estiver pregando. Foi assim que Jesus chamara os seus companheiros a pregar, os 12 apóstolos, dizendo: ide, telé, ide pregar. O tempo tinha passado, Paulo continuou a pregar e recebendo a ingratidão. Quanto a nós, quantas vezes nós estendemos as mãos para aqueles que se acham ligados ao nosso coração, ligados a nós outros através dos laços consanguíneos e recebemos as pedradas da vida.
Hoje não mais vivenciamos os circos do passado, onde de fato os cristãos testemunhavam a Jesus de Nazaré o seu amor, não abjurando, não negando, mas doando-se em holocausto a Jesus de Nazaré, entregavam seu corpo. Não mais vivenciamos as pedradas como no passado, mas nós estamos vivenciando os circos e as pedradas do preconceito, da ingratidão, do amor que não recebemos daqueles que amamos. Será que de fato entendemos a palavra caridade conforme entendia Jesus de Nazaré? Questão do livro dos Espíritos. Será que de fato vivenciamos a caridade que Jesus pregava até então? Ou de fato estamos esperando as luzes de Magdala, o brilho de Magdala, os holofotes da vida para que eles vejam em nós que estamos sendo caridosos? Ano passado, recebemos, através da psicografia, uma mensagem intitulada Luzes de Magdala e Calvário, chamando na realidade as criaturas para o Calvário, porque quando nós encontramos Jesus, nós temos que entender que o Calvário nos espera. Na realidade, a vida, o ego, chama-nos a servi-lo, chama a servir o ego, o egocentrismo, a vaidade, e por assim o ser tal qual era em Magdala. As pessoas queriam ser vistas nos bailes, nas festas, quando na realidade o cristão deve entender que somos aqueles que carregamos as cruzes das nossas provações, dos nossos testemunhos. E o Calvário é solitário. É solitário. Receberemos de fato a ingratidão como recompensa do amor espalhado pelas mais variadas cercanias. De fato, irão debochar de nós, levar-nos à praça do sarcasmo. Cabe-nos unicamente vivenciar o Evangelho de Jesus, que se resume em uma palavra constituída de 4 letras: amor. Vai lá e ama. Ama até transbordar. Ama até doer, como diria Teresa de Calcutá. Vai lá e ama. Feliz é aquele que ama e não espera ser amado. Na mensagem do Guia Protetor, ou de acordo com algumas traduções, Espírito Protetor, em Sans, em 1862, diz assim: é preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo que de antemão, aqueles a quem se faz o bem, eles não estarão contentes. Vai lá e ama, vai lá e serve, a despeito do que falem, a despeito do que deblaterem contra você. A sua tarefa enquanto cristão é amar, não esperar recompensa. Eu me recordei, a caminho daqui para cá, na realidade, do SEJA, eu venho de Niterói, eu dou aula numa faculdade aqui próximo, à noite hoje, então eu fui lá, deixei as minhas coisas e vim para cá. Vindo para cá, eu me recordei, pensando na temática, de um companheiro que até o ano de 2015 esteve à frente das nossas faculdades mediúnicas, né, no período de educação mediúnica. Quando ele se apresentou, ele se dizia chamar João, disse que ficaria comigo durante um tempo, a fim de me auxiliar em algumas tarefas. João foi um grande pai que eu tive durante um tempo. E aliás, um determinado dia, eu decidi fazer a caridade. Eu tinha os meus 19, 20 anos. Eu adoro cozinhar. Eu fiz arroz, feijão, fiz macarrão, comprei batata palha. Gente, de fato, ficou uma janta espetacular. Fiz algumas quentinhas e, modestamente, coloquei na minha mochila. Vou fazer caridade. Eu moro no centro de Niterói. Desci por volta de 9 horas da noite e comecei a selecionar quem eram aqueles que seriam beneficiários da minha caridade. E fui, então, distribuindo a quentinha. Sentei, conversei com alguns. Em determinado momento, me senti atraído por uma figura que estava distante. E só restava uma quentinha. Eu fui até lá. Abaixei, perguntei qual era o seu nome. Ele balbuciou alguma coisa que eu não entendi. Entendi, na realidade, que ele era de outra nacionalidade. E disse: você tem fome? Ele balançou a cabeça. Você quer comer? Quero. Aí abri a mochila, tirei a quentinha e dei a ele. Ele abriu, eu estava sentado muito perto dele. Ele olhou a quentinha e jogou a quentinha em cima de mim. Eu levei um choque.
Estou recebendo a ingratidão. Na hora, né, na inexperiência, né, e ainda muito jovem, não entendi aquele ato, né, porque ele disse assim, ele jogou a quentinha e disse assim, não tem carne, eu não vou comer. E na hora eu pensei comigo, nossa, mas é um morador em situação de rua e ainda quer carne. De fato, ele tem os mesmos desejos que eu tenho. Fui entender isso muito tempo depois. Ele tem os mesmos desejos que eu. Mas, enfim, eu não tinha condição de colocar carne naquela quentinha. E ele me sujou todo. Eu fui para casa, muito entristecido. Dia de evangelho no lar. Fiz o evangelho, bonitinho, fiz a prece. Terminada a prece, levantei da mesa, olho para o lado, identifico a figura de João. João era uma figura peculiar. Responsável pela educação mediúnica, ele sempre aparecia, na realidade, ele aparecia em determinados momentos. Mas, todas as vezes que eu estava equivocado, a fim de me educar, ele tomava uma posição peculiar. Ele colocava esta mão no braço e essa outra mão no queixo e sorria para mim. Todas as vezes que João aparecia assim para mim, eu entendia que eu tinha deslizado, que eu tinha feito algo errado. Na maioria das vezes ele aparecia assim para mim. O fato é que ele sorriu e me perguntou, o que acontece? Eu falei, estou triste. Você viu o que eu fiz? Fui fazer a caridade. Fui distribuir quentinha para várias pessoas, e aquele morador de rua, o último que eu atendi, olha o que ele fez comigo. Eu tinha feito o evangelho sujo, né? Para que os espíritos pudessem ver que eu estava sujo, tinha feito caridade. E aí, na realidade, aí ele sorriu e disse as palavras, mas você fez de coração? Feliz é aquele que serve, não espera recompensa. Você está esperando ser visto, que fez a caridade? Olha a sua roupa. Por que você não se banhou antes do evangelho? Eu me calei. Tempos mais tarde, quando ele se despediu, porque o novo espírito que agora nos tutela assumiu as atividades, ele, no momento da despedida, ele lembrou desse episódio, né? Para eu nunca me esquecer que a tarefa do cristão é servir, a despeito da ingratidão, das pedradas que iremos levar pela vida. Jesus conhece o nosso coração. Jamais esquecer, meus irmãos, que de fato as luzes da vida, os holofotes de Magdala, são muito sedutores. Convida-nos todo instante a abandonar tudo, a viver esses prazeres das paixões efêmeras. Mas jamais esquecer que Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Mas para entrarmos no reino feliz é necessário passar pelo Calvário, das provas, dos testemunhos. Hoje, estamos pregados no madeiro desses testemunhos e dessas provas. Estamos tendo a oportunidade de devolver à vida o que dela usurpamos no passado, através do nosso egoísmo, através da nossa vontade de ter e de não de ser. Quantos de nós, no passado, vestimos as túnicas sacerdotais? Dizíamos servir a Jesus de Nazaré, personificado, dizíamos ser a personificação de Jesus na terra, nas pregações. Quantos de nós fomos frades, fomos clarissas? Quantos de nós levantávamos o vinho, e até então na igreja romana, a hóstia consagrávamos em nome do Cristo, e ao sair, fechar as cortinas, travávamos contato com as mais barbaridades, com as mais variadas barbaridades que existiam na época, e o mas, trazíamos a espada e íamos para os campos de batalha dizer, eu te mato em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Deus, e empurrávamos a espada. O mas faziam com que aqueles tipos hereges, que não comungavam com a nossa filosofia religiosa da época, levávamos à fogueira, assassinávamos. Esquecíamos que, de fato, Jesus já tinha assinalado pelo éter, no tempo, que os seus verdadeiros discípulos, seguidores, seriam reconhecidos, conhecidos, identificados pela capacidade de amar e não de matar uns aos outros, de não se armarem uns contra os outros. A ingratidão, receberemos. A nossa tarefa é amar.
onde quer que nosso Senhor nos colocou. Tal qual sementes, que possamos crescer e florescer. É o que nosso Senhor espera de nós. Há uma passagem, uma página muito bela, intitulada Buscar-te-ei, meu Senhor. É um irmão franciscano que escreveu no ano passado e que diz mais ou menos assim, e que nos debruçamos sobre ela a fim de encerrar as nossas narrativas, as nossas reflexões na tarde de hoje. Buscar-te-ei, meu Senhor. Buscar-te-ei, meu Senhor, através do irmão tempo, que faz com que o ar bailando toque-nos a face, marcada pelas agruras da vida, pelas tristezas da senda. Buscar-te-ei, meu Senhor, no bailar dos peixes, nas águas, de tal maneira que parecem procurar guarida segura para a noite perversa. Buscar-te-ei, meu Senhor, na terra ressequida, que ao ser molhada faz com que a semente cresça e assim nos ensine que é para o alto e para a luz que nascemos. Buscar-te-ei, meu Senhor, no irmão da senda do tempo, no órfão desprovido de afeto, no alcoólatra entregue-se à dependência. Buscar-te-ei no dependente químico, na meretriz esquecida pela massa estigmatizada. Buscar-te-ei, meu Senhor, nas pedradas que dirigem-se contra a mim e ao teu evangelho. Buscar-te-ei, meu Senhor, na dor que redime, nas lágrimas que debulhamos em secreto. Buscar-te-ei, meu Senhor, na cruz que carrego, para finalmente buscar-te e encontrar-te através da irmã morte. Porque tal qual ave liberta do cativeiro, poderei dizer Ave Cristo, e encontrando-te, o guardarei nas trabéculas cárneas do meu coração. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Buscai o Senhor enquanto ainda temos tempo, enquanto o amor bate-nos na porta, antes que a irmã dor nos desperte do torpor da ignorância. Muita paz.